Oi, pessoal, vamos voltando aqui. Esse é o bloco 3 da nossa aula de resoluções de questões da OAB. Eu sou o professor Fernando Augusto Salles e nós, no bloco anterior, a gente estava vendo a questão aqui que envolve o calendário processual. Eu falei para vocês, é uma coisa muito interessante isso, é muito interessante, faz parte dos negócios processuais que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe como novidade, ainda pouco explorado, né, pouco utilizado no dia a dia, mas logo, logo isso aí vai se tornar algo recorrente e muito importante, né? Vamos lembrar aqui qual era a questão? Mas aqui, ó, que no início da fase de conhecimento de um processo, as partes e o magistrado, como um acordo, resolvem fixar calendário para a prática dos atos processuais. Estipulado que a realização de audiência ocorreria de determinada data, o réu não compareceu e alega que não foi intimado para o ato, né, requerendo nova redesignação de data. Nesse contexto, você, como advogado, é procurado pela REC e busca avaliar as consequências do seu não comparecimento. Nesse sentido, correto afirmar que, e nós vamos ver as respostas. Alternativa A, o calendário não vincula o juiz, apenas as partes. Bom, já está aí o erro, né? O erro. Uma vez acordado o calendário processual, ele vincula tanto o juiz quanto as partes, né? Todo mundo, senão não teria sentido, né? Não teria sentido se não vinculasse o juiz, né? Todo mundo está vinculado ao calendário. Né? Então, observe que quando eu estabeleço um calendário, assim como eu posso estabelecer um procedimento, isso aí vai criar um outro tipo de processo, não é? Eu saio do Código de Processo Civil praticamente e eu crio um processo particular entre as partes, não é? Então, essa é a importância da possibilidade de eu contratar negócios processuais, né? Então, assim, a alternativa A está errada porque o calendário vincula, sim, o juiz. O juiz está vinculado ao calendário processual. Ele tem que seguir também. As partes têm que seguir o calendário, o juiz tem que seguir o calendário. A alternativa B, ela diz que o calendário processual pode ser imposto pelo magistrado em casos excepcionais, sem a necessidade de prévio acordo com as partes. Não. Isso nunca, né? O juiz não pode impor um calendário processual. Isso é negociado. Lembra? Negócios processuais. Isso é negociado entre as partes. Então, as partes têm que estar de acordo com o calendário, porque se não tiverem de acordo, segue-se a lei. É simples, né? Se eu não estipular um calendário, ou se eu não estiver de acordo com aquele calendário sugerido, o calendário não vale. E o que vale? Aí vale a lei. Né? Você vai oferecer contestação no prazo de 15 dias, você vai oferecer réplica no prazo que o juiz determinar, você entendeu? Você vai seguir o Código de Processo Civil. Então, para ter um calendário processual, é necessário ter acordo prévio entre as partes e o juiz. Tá? Não pode ser uma questão impositiva. Tá? Não há a menor possibilidade do calendário processual ser enfiado goela abaixo das partes. Ele não pode ser uma imposição, né? Por quê? Porque negócio processual pressupõe consenso, pressupõe acordo, né? Essa que é a ideia, tá bom? Então, muito bem. Alternativa C. Com exceção da audiência, dispensa-se a intimação das partes para a prática dos atos processuais. Não tem essa exceção. Não existe essa exceção, né? Tudo entra no calendário, então tudo que entrou no calendário tem que ser respeitado, né? E as datas, uma vez que já foram previamente estipuladas, não comportam intimação. Não vai ter intimação para nada, nem para audiência, né? Então, a alternativa C está errada porque ela coloca uma exceção que não existe, né? Com exceção da audiência. Então, aqui está dizendo o quê? Que tem que ter intimação para audiência. Não tem que ter intimação para nada, tá bom?
E aí sobra o quê? Bom, só a alternativa D, né? Que sobrou a D, que é a correta. A ré não poderia deixar de comparecer à audiência, pois a modificação do calendário pelo juiz ou pelas partes somente é possível em casos excepcionais, devidamente justificados, né? Então, por exemplo, a gente o processo teve audiência de conciliação em janeiro. Não, janeiro é recesso. Tá, a audiência foi em fevereiro, começo do ano, fevereiro. Então, nessa audiência de conciliação, que é aquela primeira audiência do processo, nós resolvemos, estava ali o autor, o réu, o advogado autor do réu, o juiz, nós resolvemos ali na audiência fazer um calendário processual, tá? E esse calendário estabeleceu que a audiência de instrução seria no dia, sei lá, 20 de agosto, tá? Muito bem. Estamos seguindo todos as datas do calendário normalmente sem intimação. Acontece que na semana do dia 20 de agosto ocorre um fato imprevisto e o fórum tem que ser fechado. Tá? E aí todos o andamento dos processos naquela semana são suspensos em razão desse fato, incluindo a nossa audiência de instrução, que foi agendada, né, que a gente colocou no calendário para o dia 20 de agosto. Resultado, esse é um fato excepcional, né? A audiência não vai acontecer, não é por culpa do juiz, né? Mas a audiência não vai acontecer por um fato justificado. O que vai acontecer, então? Essa audiência tem que ser remarcada. Dentro do nosso calendário processual, essa audiência vai ter que ser remarcada. Tá? Então, isso justificou o não comparecimento das partes, a não realização da audiência. Mas é um fato excepcional. Tá? Fora isso, não tem desculpa para esse réu que não compareceu na audiência. Ele tinha que ter comparecido, ele não compareceu, e aí ele vai sofrer as consequências da seu não comparecimento na audiência. Não sei qual é efetivamente o que aconteceu, o problema não fala, enfim, mas não interessa. A questão é que ele não poderia faltar, ele faltou, né? Ele não era para ser intimado mesmo, ele disse que, mas eu não fui intimado, não ia ser intimado mesmo, mas ao não comparecer, não tem o que fazer, não vai redesignar essa audiência, não tem motivo para redesignar, e ele vai sofrer aí o resultado do seu não comparecimento na audiência, tá? Muito bem. Então, passamos à próxima questão. Aqui. Essa questão, ela diz, olha, Paulo Filho pretende ajuizar uma ação de cobrança em face de Arnaldo José, tendo em vista um contrato de compra e venda firmado entre ambos. As alegações de fato propostas por Paulo podem ser comprovadas apenas documentalmente, e existe uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Ao questionar seu advogado sobre sua pretensão, Paulo Filho buscou saber se existia a possibilidade que lhe fosse concedida uma tutela de evidência, com o intuito de sanar o problema de forma célere. Como advogado de Paulo, assinale a afirmativa correta. Estou dando risada aqui porque, claro, é uma questão, mas é que engraçado. O cliente vai ao advogado, né? E o cliente questiona o advogado se é possível uma tutela de evidência. Poxa, esse cliente está bem informado, viu? É o Google, é o Dr. Google que dá essas informações. Fico imaginando receber o cliente aqui, o cliente fala, doutor, será que é possível fazer uma tutela de evidência? Mas, enfim, é o problema que a OAB colocou. Claro que, né?
Ai, Deus. Mas, de qualquer forma, é um assunto também dos mais interessantes. Tutela de evidência. Porque, veja, o que a questão fala? Então, ela diz que o autor, o Paulo, ele quer ajuizar uma ação de cobrança contra o réu por conta de um contrato de compra e venda firmado entre ambos. Bom, sei, aconteceu alguma coisa nesse contrato que ele provavelmente não foi pago, né? Ele vendeu, o outro que comprou não pagou, provavelmente foi isso. E ele quer ajuizar uma ação de cobrança, então, contra o réu. Mas a questão não envolve ação de cobrança. A ação é mais complexa. Ela envolve tutela provisória. Mais especificamente, tutela de evidência, né? A tutela de evidência é uma das modalidades de tutela provisória. Então, é importante aqui, veja, para responder essa questão, é importante saber sobre tutela de evidência. Senão, não consegue responder, tá? A tutela de evidência, ela está prevista no artigo 311 do CPC. E ela faz parte aí, como eu falei, das tutelas provisórias. Vou falar rapidamente sobre tutela provisória, antes de falar da tutela de evidência, né? Assim, o que são as tutelas provisórias, né? Bom, já digo para vocês que são provisórias porque não são definitivas, ok? Ok. O que é uma tutela definitiva? A tutela definitiva é a sentença, tá? E o que é a tutela provisória? É uma tutela que não é definitiva, né? Ela vai tutelar o direito buscado de maneira provisória. Muito bem. No Código passado, no Código 73, nós tínhamos o processo cautelar. O processo cautelar era um tipo do processo. Lembra? Eu falei que a gente hoje tem 2 tipos de processo. No Código passado, a gente tinha 3 tipos de processo: processo de conhecimento, processo de execução e o processo cautelar. Tá? O processo cautelar ele existia para garantir, de maneira provisória, o direito buscado na ação. Basicamente era isso. No Código atual não existe mais o processo cautelar. E todas as medidas de urgência, de cautela, de antecipação, foram trazidas por um capítulo específico chamado de tutelas provisórias. Tá? Eu tenho dois grupos de tutelas provisórias: as tutelas de urgência e as tutelas de evidência. Então, são 2 grupos: tutela de urgência, tutela de evidência. Veja que, então, separamos aí, né? As tutelas de urgência, elas se apoiam basicamente em 2 requisitos: periculo in mora e fumus boniuris, né? O perigo da demora e a probabilidade do direito, né? Esses são os 2 pilares, os 2 fundamentos de uma tutela provisória de urgência. Veja, nós estamos falando aqui de uma situação que é urgente, né? O urgente é algo que não pode esperar. Por isso que nós damos o nome de tutela de urgência. Então, quando nós falamos ali na tutela de urgência, nós falamos do periculo in mora, que é o perigo da demora, demora do processo, né? O processo demora tanto que no final não vai servir para nada. Então, eu não posso esperar o fim do processo. Eu preciso de uma solução imediata. Eu preciso de uma solução para agora. Eu preciso de uma solução urgente. Então, foi colocado aí como tutela de urgência. As tutelas de urgência, elas se subdividem em tutela cautelar e antecipação de tutela, ou tutela antecipada. Tá? Então, eu tenho a tutela cautelar e a tutela antecipada, como tutelas de urgência. São tutelas a serem buscadas normalmente no começo do processo, no início do processo. Tanto é que elas permitem, elas possibilitam o deferimento de uma medida liminar. E o que é uma liminar? É uma medida concedida pelo juiz no começo do processo. Tá?
Então, tanto uma tutela cautelar como uma tutela antecipada, ela permite seja deferida liminarmente. Então, isso é a tutela de urgência. Mas nós estamos falando aqui de outro tipo de tutela, a tutela de evidência, é outro grupo das tutelas provisórias. Veja, quando eu separo, e eu separei, tutela de urgência para um lado, tutela de evidência para o outro, tá? Se eu separei, veja, é porque a tutela de evidência não é urgente, tá? Se ela fosse urgente, ela seria tutela de urgência. Eu não precisaria separar. Então, veja, eu separei tutela de urgência e tutela de evidência. Porque uma é urgente, a outra não. Quando eu falo em tutela de evidência, eu não estou preocupado com a urgência do pedido, tá? Quando eu falo em tutela de evidência, eu não vou me preocupar com o periculo in mora. Isso não interessa. O fundamento da tutela de evidência é apenas a probabilidade do direito. Probabilidade do direito. Então, não há o perigo da demora. A demora aqui do processo pouco importa para o juiz deferir uma tutela de evidência. Eu não preciso justificar para ele dizendo que, olha, isso aí, se não acontecer, eu vou perder o direito. Não. O fundamento é outro, tá? Então, o que é importante de eu saber aqui, e o que é importante de eu verificar, a tutela de evidência, ela se apoia na probabilidade do direito, que a gente poderia chamar de fumus boniuris, né? Mas é a probabilidade do direito, ou seja, aquele direito buscado parece correto, parece ser devido, parece realmente que ele é correto. É a aparência do bom direito, né? Que a gente fala fumus boniuris, é a aparência do bom direito. Na lei, a gente vai traduzir isso como a probabilidade do direito. Ou seja, esse direito provavelmente é devido, é correto, é do autor. Tá? Então, só que uma coisa, não basta, para definir uma tutela de evidência, não basta a probabilidade do direito. Tá? É preciso mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa são as hipóteses legais previstas no artigo 311. Então, eu tenho que ter a probabilidade do direito ligada a uma das hipóteses do artigo 311. E quais são essas hipóteses? Eu tenho 4 hipóteses lá no artigo 311. 4 hipóteses que permitem o juiz conceder a tutela de evidência. A primeira delas, eu vou falar rapidamente, porque também não dá para falar muito sobre isso, renderia aqui uma aula inteira sobre o assunto. Mas, basicamente, veja só, quando você tem o abuso do direito de defesa manifestado pelo réu ou o propósito protelatório. O que é isso? Bom, quando o réu apresenta defesa, que a defesa é um direito do réu, tá? A defesa é um direito do réu. O réu não está obrigado a se defender. Ele tem o direito de se defender. Então, ele vai apresentar a contestação, que é um direito dele, né? Ele pode se defender plenamente, é o princípio da ampla defesa, do contraditório, mas ele não pode abusar desse direito de defesa. Tá? Ele não pode abusar do direito de defesa, ou seja, ele não pode fazer uma defesa apenas para ganhar tempo. Ele não pode fazer uma defesa destituída de qualquer fundamento fático ou jurídico. Sabe? Escrever coisa que não tem nada a ver, né? Enfim, a gente sabe como é que isso acontece na prática, tem disso. Quer dizer, o réu não tem o que falar, então ele faz uma defesa falando qualquer coisa, qualquer besteira, às vezes coisa que não tem nada a ver. Isso é abusar do direito de defesa. Então, quando fica caracterizado o abuso do direito de defesa, isso autoriza o juiz a conceder a tutela de evidência. Tá? Você tem,
a inicial comprovada lá com documentos, o réu vem, abusa do direito de defesa, o juiz pode conceder a tutela de evidência. Esse é um caso. O outro caso, e é esse que consta aqui do problema, ele diz o seguinte: a tutela de evidência pode ser concedida quando a matéria for só de direito, for comprovada só com documento, a matéria fática, né? E já existe, no âmbito dos tribunais superiores, uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos sobre aquele assunto. Então, os tribunais superiores já decidiram sobre esse assunto num julgamento de casos repetitivos. Firmaram uma tese. Havendo tese firmada e e a prova sendo só documental, isso é o suficiente para o juiz conceder uma tutela de evidência. Tá? A outra hipótese, mais específica, diz assim: quando houver um contrato de depósito por escrito, né? Você tem um contrato de depósito. Contrato de depósito é aquele que você deixa a coisa na mão de alguém para guardar, e quando você reclama a coisa, ele tem que te devolver, né? Se ele não te devolver, você entra com ação na justiça. Muito bem. Entrei com ação na justiça para reivindicar a coisa. Eu tenho contrato de depósito por escrito, isso é o suficiente para o juiz conceder uma tutela de evidência. Tá? Ok? E a última hipótese é quando o réu se defende, o autor, na inicial, junta a prova documental do fato, o autor se defende, mas não apresenta nenhuma prova que contraponha as provas apresentadas pelo autor. Tá? Não apresenta nada que possa sugerir uma dúvida razoável. Resultado, o juiz pode conceder uma tutela de evidência. Muito bem. Só que, veja, a tutela de evidência, em alguns casos, ela pode ser concedida liminarmente, em outros casos, não. Tá? A hipótese do contrato de... quando o juiz pode conceder liminar? No caso do contrato de depósito e no caso de já existir tese firmada nos tribunais superiores. Quando ele não pode conceder a liminar? Nos casos que depende da contestação, né? Os dois casos que dependem de ver a contestação do réu. Muito bem. O que é uma tutela de evidência na prática? Na prática, é uma antecipação de tutela. Tá? A tutela de evidência é uma forma de antecipação de tutela. O que é antecipação de tutela? É a antecipação da sentença, ou antecipação dos efeitos da sentença. Tá? Então, a tutela de evidência é uma forma de antecipação de tutela em que não se exige o perigo da demora. Tá? Essa é a questão, a diferença básica. Muito bem. E aqui a nossa questão é isso. Veja, o Paulo quer ajuizar uma ação de cobrança contra o Arnaldo, por conta de um contrato de compra e venda. As alegações de fato são provadas documentalmente e existe uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos. Então, ele quer saber se é possível uma tutela de evidência. Vamos ver as respostas aqui. Alternativa A. A tutela de evidência será concedida caso seja demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento, caso repetitivo, súmula vinculante. Qual que é o erro aqui da alternativa A? O risco ao resultado útil do processo, né? Então, a tutela de evidência não exige comprovação do risco ao resultado útil do processo. Isso aí seria o periculo in mora, o perigo da demora, tá? Então, esse periculo in mora, ou risco ao resultado útil do processo, não é requisito para obter a tutela de evidência. Na alternativa B, vamos lá. A tutela de evidência será concedida
independentemente da demonstração de perigo, de dano ou de risco ao resultado útil do processo, somente quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Essa é apenas uma das hipóteses, né? Então, ela está errada porque, veja, e aqui a gente sempre chama a atenção de algumas palavras, né? A gente tem que ficar atento a algumas palavrinhas que são significativas. Olha aqui, ó, o somente, né? Somente, toda palavra que restringe demais, geralmente, veja bem, geralmente, por isso que eu falo, tem que ficar com o pé atrás. Quando eu tenho uma palavra que restringe demais, isso, ou que abrange demais também, isso normalmente conduz a uma resposta errada. Porque o direito, vocês sabem, o direito não é nada tão restritivo, né? Ou tão amplo. A gente tem que tomar cuidado. Então, quando você vê assim, nunca, somente, apenas, né? Tem que tomar um cuidado com essas palavras. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque diz assim, ó, a tutela de evidência somente é concedida somente quando ficar caracterizado o abuso de direito. Não, né? Essa é uma das hipóteses, eu tenho outras, por isso está errado. A alternativa correta é a C, está em destaque aqui, ó. A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou em súmulas vinculantes. Tá? Exatamente isso, né, que se refere o caso. Então, sim, era possível conceder uma tutela de evidência? Sim, é possível. Né? Eu não estou dizendo que o juiz vai dar, porque depende do juiz, mas é possível? É possível. Por quê? Porque a matéria de fato é comprovada com documento e eu tenho uma tese firmada em algum dos tribunais superiores, no julgamento de casos repetitivos, eu já tenho firmado essa tese. Então, prova documental, tese firmada, tutela de evidência. A letra D está errada, porque a tutela de evidência será concedida independente da demonstração do perigo ou do dano, somente quando a petição inicial for instruída, eu somente, de novo, né? Com prova documental. Essa também é uma das hipóteses apenas, e o somente acaba com essa hipótese, né? Por isso que eu falo, toma cuidado, ó. Ficou muito na dúvida das questões? Dá uma olhada nessas palavrinhas restritivas, isso é um perigo. Quando tem somente, fica com o pé atrás, hein? Somente, apenas, nunca, né? Então, sempre, né? Nada no direito é nunca ou é sempre, né? Tudo depende. Então, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com essas palavrinhas que são restritivas. E assim, quando você ficar na dúvida, se você tiver que analisar essas questões, está ali na dúvida, para eliminar uma questão, procure essas palavrinhas que restringem, olhe atentamente, que talvez seja um caminho para você passar. Tá bom? Vamos fazer um breve intervalo para a gente voltar no último bloco e responder mais algumas questões. Tá bom, pessoal? Vamos tomar um café, dar aquela despertada aí, a gente já volta. Não saiam daí.